12, Hebreus capítulo 12, leremos os versículos de 1 a 3, embora nós não podemos, enquanto os irmãos procuram, não podemos garantir que foi Paulo que escreveu essa carta. Nós observamos que ela tem muita semelhança com as cartas que Paulo escreveu, né? Paulo gostava muito de falar de esporte, de corrida, de carreira, de competições, né? E essa carta ela fala dessa forma. E eu posso até imaginar que se Paulo vivesse nos nossos dias, ele estaria analisando o perfil dos atletas, observando. Parece que era algo que ele gostava, porque ele retrata muito isso em suas cartas. E nesse capítulo que nós vamos ler hoje, no capítulo de 1 a 13, do versículo de 1 a 13, o autor descreve, né? A gente não sabe quem é, mas não se sabe quem escreveu esse livro, descreve uma corrida, uma carreira. E nos versículos seguintes até o final, depois do 13, fala de uma cidadania. E era isso que Paulo falava. Nós estamos em uma carreira, em uma corrida, em uma caminhada para um dia tomarmos posse da nossa cidadania definitiva, que é no céu. Porque verdadeiramente nós estamos numa caminhada para o céu. Quem lê e conhece a palavra de Deus, conhece muitos personagens, muitos homens, muitas mulheres usadas por Deus. Hoje estava conversando, era um garoto falando comigo ali sobre o Super Hero, estava com a revistinha do super-herói. Nós conhecemos muitos heróis, exatamente heróis da fé. Exatamente o capítulo anterior, o capítulo 11, desse que nós vamos ler agora, o 12, fala exatamente, ele menciona os heróis da fé. E esses homens registraram seus nomes nos anais da Bíblia, nas Escrituras, por causa de uma posição de fé e uma postura que eles tomaram diante de Deus. E é essa postura que nós queremos levar a igreja a viver a partir de hoje, ou continuar vivendo, que nós vivemos essa experiência, para que também o nosso nome seja registrado definitivamente lá no céu, no livro da vida, que é a nossa esperança. Então nós vamos ver aqui nesse capítulo 12 alguns benefícios, né, que Deus proporciona, né, a mensagem que nos ensina a gozar desses benefícios, se nós tivermos essas características dos heróis da fé que falam no capítulo 11, né? Então vamos ler aqui o capítulo 12, 1 e 3, que diz o seguinte: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Olha, portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que estão de perto e nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus. Olhando para quem? Para Jesus. Ele não mandou olhar para o profeta ou nenhum dos heróis da fé. Olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Irmãos, nós podemos entender que nós estamos sendo observados a todo instante. Às vezes nós somos observados pelo nosso patrão, os pais estão sempre observando os filhos, né? Nós estamos sempre observando. Lá em casa eu tenho um pequenininho, porque eu tenho uma habilidade com esse negócio de computador, os irmãos sabem disso. Então, toda semana eu recebo um relatório dos sites que o Samuel visita. Ele sabe disso, eu mostro para ele. E qualquer atividade que ele faz no Apple Store, na Sony Store, eu recebo um relatório na hora de tudo que está acontecendo. Então ele sabe, porque a gente precisa observar, porque eles não têm, existe um perigo. Então nós somos observados pelos nossos superiores, no caso do Samuel, mas nós somos observados de uma forma geral pelas outras pessoas. E quando nós falamos da caminhada espiritual, as pessoas também nos observam para ver se realmente nós somos seres transformados, se nós estamos caminhando nessa posição. Eu me lembro de uma experiência que eu li uma vez, de que um homem passava na porta da igreja todos os dias, e sempre tinha um porteiro, né? No Brasil é muito comum, por causa do verão, a nossa igreja aqui no segundo andar, a gente não tem um porteiro, mas no Brasil aquelas igrejas que o verão, né? O clima ajuda, então tem sempre uma pessoa ali na porta para receber, para dar as boas-vindas, e esse homem passava todos os dias na porta daquela igreja.
E sempre que ele passava, aquele porteiro transmitia, entregava para ele um sorriso e um cumprimento gentil. E um dia esse homem estava passando uma angústia muito grande, e ele observou que invariavelmente, todas as vezes que ele passava ali, aquele homem tinha um sorriso espontâneo para aquele, um sorriso de alegria para aquele homem. E um dia ele resolveu entrar na igreja. E depois que ele terminou a mensagem, ele foi lá na frente. Mas ele já entrou na igreja e decidiu: pastor, eu quero fazer parte dessa igreja a partir de hoje. E o pastor todo vaidoso, né? Tem pastor que é assim, vaidoso. Ah, então você se converteu com a minha mensagem? Não, senhor. Não foi com a sua mensagem, não. Eu me converti porque eu passava todos os dias aqui na igreja, tem mais de anos que eu passo aqui, e eu vi a alegria desse mesmo senhor aqui na porta. E às vezes não era esse senhor, era outra pessoa, mas a alegria da outra pessoa que substituía era a mesma. E eu senti que eu precisava dessa alegria no meu coração. Então eu entrei aqui porque eu quero essa alegria. Então, irmãos, o que eu estou querendo dizer para os irmãos é comprovando aqui de que testemunha, as pessoas estão nos observando. Se nós fizermos bem ou mal, as pessoas saberão que nós seremos. Então, o que o texto diz aqui: estamos rodeados de muitas testemunhas. Observem que a qualquer momento uma pessoa pode decidir a seguir a Jesus, a estar com você congregando na igreja, na casa do Senhor, por causa do seu testemunho. A rainha de Sabá foi um grande exemplo, não é isso, pastor Isaac? Um grande exemplo no reino de Salomão. Então, é muito importante nós assumirmos uma postura diferente a partir de hoje. Nós vamos ver alguns pontos importantes para nós avaliarmos, para que esse nosso testemunho possa trazer uma experiência, para que nós possamos ser os heróis da fé dos dias de hoje. Os heróis da fé do passado foram vencedores e receberam o seu galardão. E nós agora estamos nessa mesma caminhada. Nós continuamos caminhando, rodeados por aqueles que estão vencendo conosco. E cada um dos que estão aqui também já são vencedores, né? Mas existem outros que precisam continuar observando a gente, para que nós possamos também tornar os heróis da fé dos dias de hoje. Então, irmãos, que esses exemplos que nós conhecemos da palavra, do capítulo 11 de Hebreus, possa ser um agente motivador para nós, para nos mostrar que é possível, que às vezes nós pensamos nas nossas fraquezas, nos momentos de fraqueza, que é impossível servir a Deus, é impossível chegar ao céu. E nós vamos ver que esses homens, esses heróis da fé, eles provam para nós que é possível chegar ao céu, mesmo com imperfeição, mesmo com falha, porque Deus não nos valoriza pela nossa imperfeição, pela nossa falha que nós temos, mas Ele nos observa pelo nosso desejo de aperfeiçoar. Porque em Filipenses diz que nós não estamos preparados, nós estamos sendo construídos. Diz: aquele que começou a boa obra só vai terminar no dia final. Então, se alguém chegar perto de você e falar: ó, você, companheiro, você errou aí, né? Você errou feio. Companheiro, eu aprendi lá na igreja que eu sou um ser em construção e Deus me ama. E aquele que começou a boa obra em mim, o Senhor Jesus, Ele vai aperfeiçoar e só vai terminar no dia final. A nossa perfeição, ela só vai alcançar quando nós chegarmos na glória. Então, irmãos, que esses homens, esses heróis, sejam homens que nos motivem, nos deem a certeza de que é possível chegar ao céu, mesmo com as nossas fraquezas. Foram homens que viveram as mesmas dificuldades que nós vivemos nos dias de hoje, e que chegaram lá. Então, o Deus vivo, o Deus poderoso, que tem o Espírito Santo motivador, quer continuar motivando você para essa caminhada. E Apocalipse nos dá um grande exemplo dessa motivação. Apocalipse 2,7, que diz: ao que vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida que está no meio do paraíso. Quem vencer? Aquele que prosseguir na caminhada. Não falou que vai tropeçar. O que caminha às vezes tropeça, mas que vai continuar, vai insistir na caminhada. E Deus, assim como operou com os grandes heróis da Bíblia, nos nossos dias também tem operado. Nós tivemos um seminário há pouco tempo em que um pastor egípcio estava falando exatamente sobre o que Deus tem feito no mundo muçulmano. A Indonésia é um país de cerca de 200 milhões de habitantes. Hoje, cerca de 30% dessa população já é cristão. E a liderança dessa religião islâmica tem alarmado o mundo islâmico de que eles estão preocupados, porque na sequência, se continuar dessa forma, em 20 anos não vai existir Islã naquele país mais. Então, eles estão preocupados porque o cristianismo tem sido feito por homens, por heróis, por pessoas como você,
que não tem medo de anunciar e levar essa palavra de esperança para aqueles que não conhecem. Ou seja, 30% da população, cerca de 60 milhões de um país que era 100% muçulmano, se converteram ao Senhor. Esses homens ali, esses valentes, esses heróis ali, estão fazendo o que Paulo fez, combatendo o bom combate, correndo uma carreira. Isso tem sido a garantia de que é possível conquistar o mundo para Jesus. E o Senhor tem convocado a cada um de nós para ser este instrumento na sua mão. E é o que diz o versículo que nós lemos, né? Correr a carreira, como diz o verso lido, corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Embora nós tenhamos muitos exemplos de vencedores na palavra, mas existem homens também que errou, né? Nós podemos, vou citar pelo menos um, nós não temos tempo para falar daquilo que não funcionou, porque nós temos tanta experiência de coisas boas da palavra. Mas Salomão foi um homem que começou muito bem, mas no final da sua carreira ele cometeu erro. Então, irmãos, eu quero dizer para você que se você tropeçar, se você cair, se você tiver um deslize na sua caminhada, não se preocupe, existe sempre uma segunda oportunidade. Deus quer sempre usar a sua vida, e nós sabemos que os benefícios da fé, né? A palavra fala que a lição que nós aprendemos com esses capítulos 11 e 12 é que pela fé eles puderam entender que o universo foi formado por Deus. É o que diz do capítulo anterior. Eu vi recentemente, eu creio que a maioria que viu, em Belo Horizonte eles construíram um viaduto ali em cima da Avenida Pedro II, não sei se os irmãos viram, um viaduto que caiu. Construíram 2 viadutos. Um caiu em cima, e dizimou até algumas pessoas, morreram algumas pessoas. E o segundo, para não cair e eles passarem vergonha, resolveram demolir. Ou seja, uma obra construída dentro dos mais altos padrões de engenharia. Inúmeras pessoas envolvidas. E não funcionou. E o nosso Deus simplesmente construiu cada ponto desse universo, sem precisar de voltar lá e dar, eu preciso de ajustar aqui. Nós seres humanos, quando fazemos, precisamos fazer e às vezes voltamos para ajustar. Mas Deus não, simplesmente sem dar um toque com a sua mão, só com o poder da sua palavra, haja e tudo foi acontecendo. Então, irmãos, pela fé nós entendemos, pela fé nós cremos e pela fé nós pregamos essa palavra. A palavra fala também que pela fé nós entendemos e caminhamos próximo de Deus. Mas como é que esse negócio passou de caminhar próximo de Deus? Lá em Gênesis 5:24 tem a experiência de Enoque. A palavra fala que era um homem que andou com Deus, e por causa dessa intimidade que ele teve com Deus, Deus para si o tomou. Então é possível andar com Deus, é possível gozar, né, dessa intimidade com Deus. Noé foi outro também que andou com Deus, procurou fazer a vontade de Deus, e aquela amizade dele com Deus gerou salvação para si e para sua família. Então Deus tem salvação para o seu povo. Nós precisamos buscar essa posição. Nós não podemos temer. Noé viveu um momento difícil. Os irmãos imaginam, eles não tinham ainda experimentado um dilúvio, uma chuva daquela natureza, e aquele homem pregando e falando, e às vezes recebendo chacota das pessoas. Mas você está ficando maluco, nunca choveu uma chuva para um aparelho tão grande como esse que você está construindo. E olha que Noé construiu aquela arca dentro da sua capacidade. Não fala que ele passou por nenhuma escola, não teve nenhuma atividade naval antes, ou nenhuma faculdade. E outro navio que nós conhecemos, o Titanic, construído também dentro dos padrões de segurança daquela época. Um grande ship, mas que naufragou. E Noé suportou a sua arca, salvou a si, salvou sua família. Então, irmãos, o mundo às vezes vai se opor, mas Noé não teve medo. Então, se você tiver temor do mundo, você não vai ter temor do Senhor. Mas se você tiver temor do Senhor, você vai enfrentar o mundo e vai ser vitorioso. Aleluia. A nossa palavra para você nessa noite é essa: não se intimide com o mundo que aí está. Fale com fé, com o poder do Espírito Santo, que o Deus Criador do céu e da terra, Ele vai estar com você e vai te fortalecer naquele momento. Nós poderíamos citar outro herói, que é Abraão, que foi um vencedor, né, um grande herói, e nós sabemos que ele fez 3 coisas importantes que confirmaram a sua fé. Primeiro, ele obedeceu a Deus. O pai dele era idólatra, ele não tinha experiência, ele ouviu o chamado, ele creu e ele obedeceu um Deus que ele não conhecia. Tera, seu pai, era fabricante de ídolos. Depois ele recebeu uma promessa, também pela fé ele creu, e depois ele estava disposto a sacrificar a promessa, que era o seu filho. Os irmãos lembram ali no Monte Moriá?
foi que ele ia sacrificar, porque Abraão, ele não valorizava a bênção, aquilo que ele recebia de Deus, mas ele valorizava o Deus, o provedor da grande bênção. E às vezes nós vemos nos dias de hoje as pessoas mais preocupadas em receber a bênção de Deus do que receber o próprio Deus no seu coração. Então, irmão, se você quer ter uma experiência maior, você quer ser um grande instrumento na mão de Deus, porque foi isso que acabou acontecendo com Abraão. Abraão passou a ser um homem importante, conhecido, o patriarca, que é reverenciado no Islã, é reverenciado pelos judeus, e ele é muito citado e reverenciado também, e reconhecido a sua capacidade pelos cristãos também. Então, irmãos, a esposa de Abraão teve também uma grande experiência aos 90 anos, contradizendo qualquer ponto de vista médico e biológico. A mulher de 90 anos ter filho era impossível. É bem verdade que ela riu, ela não acreditou no primeiro instante, mas Deus deu uma nova oportunidade e puxou a orelha dela, e ela creu e ela viu a glória de Deus. Então, irmãos, a fé é oferecer a nossa vida para servir ao Senhor, né, na certeza de que Deus, o Deus da promessa, vai estar agindo nas nossas vidas. E nessa noite eu quero que você olhe para dentro de si e veja que esforço, que sacrifício você está disposto a fazer por esse Deus, Criador do céu e da terra, e que pode dar para você tudo o que você precisa, 100 vezes nessa vida e eternidade. Ele recusou, Moisés foi outro que recusou ser chamado filho da filha de Faraó, ser tratado como o futuro rei, o futuro faraó ali do Egito, para poder conduzir e sofrer com o povo. Era difícil entender isso, mas ele fez essa opção. Então, irmãos, Moisés, o que aconteceu com ele é que ele entendeu de que Deus não chamou ele para ser líder, para ser governador, para ser rei sobre um povo, mas Deus chamou ele para trazer uma palavra de Deus para salvar um povo. E é isso que Deus tem feito conosco. Deus tem colocado na nossa mão a sua palavra, não para nós dominarmos, mas para nós trazermos uma palavra de salvação para aqueles que estão necessitados, aqueles que estão ao nosso redor. Irmãos, estamos numa corrida, estamos numa caminhada, precisamos perseverar. Há uma carreira para percorrer. Há milhares de pessoas aí fora esperando, aguardando a nossa atitude para que nós possamos levar uma palavra de esperança. A igreja precisa sair para pregar, para evangelizar, para falar desse Deus maravilhoso que nós temos a experiência com Ele. Você vai dizer para o Senhor no seu coração aí onde você está: Senhor, eu confio em Ti. Você está pronto para dar uma guinada na sua vida? Você está pronto para tomar uma nova direção, a direção de Deus para a sua vida? O grande segredo desses homens foi que a postura que eles tomaram. Olha, o versículo 2 diz: olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Nesses versos nós aprendemos que a nossa posição é essa: é olhar para Jesus, o consumador da nossa fé. Pedro, quando estava ali caminhando, ali no barco, Jesus estava caminhando sobre as águas, ele disse: Jesus, eu quero caminhar também. E ele olhando para Jesus disse: então venha. E ele foi caminhando em direção a Jesus. Mas na hora que começou a ventar, o versículo diz lá em Mateus 14:30, né? Quando começou a ventar, ele assustou e começou a olhar para o lado. Tirou o foco de Jesus. Na hora que ele tirou o foco de Jesus, ele começou a afundar. Então, se nós olharmos para outra direção, que não seja Jesus, nós não vamos ser vitoriosos como nós esperamos. Então, nessa noite, eu te consigo, eu te convoco, eu te encorajo a olhar para Jesus. Não vamos olhar para o homem é falho, o homem é imperfeito, mas Jesus é esse. O segredo de toda a nossa vitória é olhar para Jesus. Eu tinha um louvor que a gente cantava, que eu gostava muito: olhar somente a Ti, mas eu não sei se dá para cantar. Então, mas o segredo é olhar somente para Cristo. Jesus fica feliz quando um pecador se arrepende. Então nós vamos fazer Jesus feliz a partir de hoje. Nós vamos lá fora buscar os pecadores para trazer para a presença do Senhor, para que Jesus fique feliz. E olha, quando nós temos um Pai feliz, Ele faz muito mais por nós. Aleluia, glória a Deus. Você que é pai, ou você que tem alguém submisso a você, que tem um empregado, quando o seu empregado faz além do que você pediu a ele, você recompensa ele. Foi assim com os 10 leprosos. Jesus curou os 10 leprosos, mas um voltou para agradecer.
E quando ele voltou, Jesus deu para ele não só a bênção da cura da lepra, mas também a bênção da cura da alma e a salvação. Então, quando você faz um pouquinho mais com Jesus, você vai ser recompensado também. Então, irmãos, ele levou sobre si as nossas iniquidades. Paulo, na sua última carta, em Timóteo 4, ali pelo versículo 6, ele diz: eu combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o seu justo juiz me dará a mim. Mas não somente a mim, mas todos quantos amarem a sua vida. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Eu, quando falo de carreira, eu lembro daquela corrida no Brasil, muito importante, tem na São Silvestre. Os irmãos conhecem, todo ano tem, né? E os irmãos conhecem, quando vê aquela corrida, milhares de pessoas. Assim como a Maratona de Boston, milhares de pessoas começa aquela corrida São Silvestre. Mas depois de alguns quilômetros, chegando já no finalzinho da corrida, tem uma subida que chama Subida Brigadeiro Luiz Antônio. É só os que conseguem chegar ali é que serão os candidatos a ganhar aquela corrida. Eu quero dizer que naquela corrida somente um ganha, mas na nossa caminhada espiritual, na hora da subida, nós vamos saber quem realmente foram os vencedores. E eu quero te ver lá. Eu quero ver você, né, como um verdadeiro vencedor do Senhor naquele dia. Os verdadeiros vencedores serão conhecidos no dia da subida. Lá na São Silvestre, na Brigadeiro Luiz Antônio. A igreja é no dia da subida que Jesus vier buscar. Nós vamos todos, a partir de hoje, olhar para Cristo. Assim não haverá competição. Quando nós olhamos, se eu começar a olhar para o pastor Júlio, para o pastor Luizinho, para o pastor Isaac, eu vou entrar numa competição com ele, não vou disputar com ele. Ele está fazendo isso. Não adianta, porque não precisa disputar, porque tem lugar para todo mundo no céu. Então nós vamos olhar para Jesus. Nós não estamos competindo com o outro, mas estamos numa carreira em que toda a igreja fiel será vencedora. Você será vencedor em Jesus. Amém? Vamos cantar um louvor ao Senhor?